como comércio é muito importante. Vou tentar fazer de uma forma leve e clara, concisa. Quero que vocês também participem deste momento, porque é um assunto massivo, exaustivo, muito termo técnico. Então a gente vai tentar trazer de uma forma mais leve. O contador falando isso, né, de uma forma mais leve é meio estranho. Mas vou tentar trazer de uma forma mais leve esse assunto que vai impactar não só vocês que estão aqui, mas toda a sociedade brasileira. Desde o seu Zé, que tem ali um barzinho, a uma multinacional. Então, a reforma tributária nada mais é do que a mudança do sistema tributário nacional. E quando falamos em tributo, nós estamos falando do nosso sócio majoritário, que é o governo, que está implantando esse processo de reforma tributária, que é necessário e também faz parte de um processo que vem lá de cima de Brasília, que vai entrando em efeitos de cadeia e vai impactar diretamente no nosso bolso. E será que isso vai aumentar impostos? Será que isso vai quebrar minha empresa? Será que existe muita demagogia em relação à reforma tributária? Então, esses assuntos que a gente vai estar falando aqui, tem trazer também uma questão prática, que a gente vê muito vídeo, as pessoas falam, fluxo de caixa, cuidado com a reforma, fluxo de caixa. Então, vou tentar trazer isso para vocês saírem daqui com um dever de casa, entendendo o que é reforma tributária. Primeiro, gostaria de fazer uma pergunta a vocês. A empresa de vocês estão preparadas para a reforma tributária? Preparada, Paulão? Eu que sou contador. Eu e o Diogo estamos lutando. Está preparando ainda, né? Estamos preparando. Sempre deixa para a última hora, né? Última hora. Do jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Última hora. A gente vai se preparando conforme a pressão. Pressão. E está tendo pressão já. Estamos em período de transição. Já estamos na pressão. O período de transição é de 2026 a 2033. Pressão mesmo para as contabilidades vai ser ali entre 2027 já começa uma pressão, mas de 2029 a 2032. Vai ser um momento de muita pressão. Porque mudança de alíquota e tal, e também os comércios também eles vão ter que se adaptarem a isso. Esse período de turbulência para assim o sistema estar totalmente implantado. Sua empresa está adaptada, Wander, à reforma tributária? Então, a gente vem trabalhando o seguinte. Primeiro, pagar todos os impostos que tem que ser pago, né? Não deixar nada para trás, entendeu? E o processo de adaptação é conhecimento de todo esse processo de mudança, né? Adaptando ele e tendo a clareza dele, mas o comprometimento de pagamento de imposto. Consequentemente, você vai entrar nessa reforma tributária já enxuto. É um processo de adaptação. Já, adaptação. Eu acho que Conhecimento, adaptação, isso não é substantivo aí, adaptação. Sua empresa está adaptada, Val, à reforma tributária? Não, claro. Ainda não, é? Estamos trabalhando nisso. Trabalhando. A empresa de vocês estão adaptada à reforma? A gente está no mesmo opinião do Val. Buscando conhecimento para se adaptar. Sua empresa está adaptada, Luciano Corradi, à reforma tributária? Estava adaptando. Todo mundo ainda no gerúndio, né? Adaptando. Então, assim, vou tentar trazer aqui de uma forma. Rafael Gutenberg, eu expliquei quem foi ali, uma frase de mudança, que eu acho que esse processo de reforma tributária, a gente vai trabalhar muito com a palavra mudança. Mudança. E mudança, às vezes ela é um pouco desconfortável, às vezes é necessário e lá na frente depois a gente vai ver que não era esse bicho de 7 cabeças. Então está trazendo também uma visão assim, otimista em relação à reforma tributária. Tá? Vamos lá. Por que foi necessário fazer essa reforma tributária no Brasil? O nosso país ele tem um sistema tributário arcaico, antigo, que o último Código Tributário Nacional foi publicado no regime militar em 1966. E essa reforma tributária ela vai ser a maior mudança dos últimos 60 anos do nosso sistema tributário. E o Brasil simplesmente ele é uma espécie de manicômio tributário. O que é esse manicômio? É uma loucura. Tudo indica que até o final dessa palestra vai ser publicada 2 normas tributárias. Porque o Brasil, desde a Constituição Federal de 88, publicou mais de 7 milhões de normas. Teve um advogado que ele fez um livro, não sei se vocês já viram isso, que ele tentou colocar todas as normas do Brasil em um livro. O livro simplesmente era maior do que essa sala. E segundo ele, a partir do momento que ele publicou aquele livro, o livro já estava desatualizado. Um exemplo clássico
Esse livro que eu comprei de reforma tributária, que aqui só retrata sobre a emenda complementar, a emenda constitucional no número 132, e simplesmente esse livro já está desatualizado, o livro de 2024 já está completamente desatualizado porque foi publicado a lei complementar que reformulou toda a reforma tributária, que é a lei complementar 214/25, e esse livro aqui simplesmente ele já está desatualizado. Então, o Brasil ele é um verdadeiro manicômio tributário. Deixei ali, foram editadas desde a Constituição Federal mais de 7 milhões de normas, e de natureza tributária 490 mil, e foi um período aí de 38 anos, toda hora é criado lei, uma entende uma coisa, outra entende outra, e no final ninguém entende nada. Então vira essa espécie de manicômio tributário. Vocês comerciantes, vocês trabalham muito com o ICMS. Às vezes compram fora do estado, quando não tem substituição, outro não tem, não sei o quê. Então, com a reforma tributária vai tentar restabelecer esse entendimento e deixar uma linguagem mais leve, mais tranquila. Esse é um dos objetivos do legislador no momento que fez o processo de elaboração da reforma tributária. E o Brasil ele foi pressionado internacionalmente também a fazer a adoção de um novo regime mais simples, né, de apuração de tributos, pois sofria pressão internacional. O Brasil não era exemplo para nenhum país em relação à questão tributária sobre o consumo. Hoje a carga tributária sobre o consumo chega a ser até 40% de tudo que a gente ganha, 40% está ali embutido em impostos. Então foi necessário fazer a reforma tributária. Deixando claro que a reforma tributária foi feita através de uma lei complementar 214 que regulamenta toda a questão normativa, mas foi necessário também fazer uma mudança na Constituição Federal através da emenda constitucional número 132/23. Então foi necessário fazer essa mudança na emenda constitucional com a criação de 2 novos tributos para substituir 5, então, ou seja, vamos cancelar 5 tributos e criar 2 novos tributos. Vai sair o PIS e a COFINS e o IPI, vai entrar a CBS, Contribuição Social, Contribuição sobre Bens e Serviços. Para entrar também vai sair o ISS, de competência do município, temos um colega ali da secretaria, né? Então essa linguagem ISS vai sumir do mapa, vai entrar uma linguagem chamada IBS. Então vai sair o ISS e o ICMS para entrar o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Alíquotas é a grande incógnita. A legislação, o Comitê Gestor da Reforma Tributária ainda não publicou nenhuma alíquota. Inclusive, eu tenho que ter uma certa cautela em dizer sobre alíquotas aqui. Porque recente o ministro da Secretaria da Receita Federal simplesmente ele falou que não pode nem falar das alíquotas. Ele falou, né, quem é da área da contabilidade, então, ou seja, não existe. Mas segundo os especialistas, essa alíquota pode ser o maior IVA do mundo, que pode bater ali na casa de 28%. Tem um projeto de lei já também do Senado falando que a alíquota ali tem que bater no máximo 26,5%. É um país que vocês conhecem muito bem, que passou por reforma tributária, que é a Noruega. Conhece muito bem a Noruega, né? E a Noruega, simplesmente, a alíquota lá é 22%. E eles passaram por uma reforma tributária há 34 anos atrás, ou seja, o Brasil está atrasado nesse conceito tributário. Há 34 anos atrás, mais precisamente em 1992, a Noruega passou por um processo de reforma tributária. Um país com as mesmas dimensões que o Brasil, questões constitucionais, que existe Estado, existe municípios, existe um ente federativo. A Índia passou recente pela reforma tributária também, em 2016. E então vou tentar abordar como é que esses países se saíram da questão da reforma tributária e como a gente pode trazer esses exemplos para a gente, tá bom? Bom dia. Vou passar aqui. Eu acho que é a internet. Não conectou na internet, não salvou a imagem. Então vai ser no Google mesmo. Não, pode ir. Ainda bem que você trouxe aí a prancheta. Vai ser no Google. Se quiser desligar aqui. Tem embaixou ali as imagens. Mas as imagens simplesmente é o que eu estou dizendo a vocês. Dá uma olhadinha.
Não, tá tranquilo, tá Tá bom? Viu? Como eu disse, a questão dos impostos vai ser o IVA dual. IVA, eu acho que pessoas que vão para a Europa que já conhecem esse tipo de tributo, né? Que você compra um produto, você utiliza-se de um serviço e lá dentro tem embutido esse imposto de valor agregado, que é o conhecido IVA. O Brasil que adotou o IVA dual por questões constitucionais, que é um Brasil de dimensões gigantescas, que temos estados. Então, para esse projeto ser aprovado, houve-se a necessidade da aplicação do IVA dual. Uma informação que é de suma importância para vocês comerciantes de Porto Seguro. Ontem estávamos conversando ali na CDL, o vice-prefeito, simplesmente ele falou sobre o desenvolvimento econômico de Porto Seguro. E na hora eu fiz um link ali como contador, falei, ó, a reforma tributária, ela vai trazer um favorecimento a Porto Seguro. Aí, como assim? Pagar imposto vai ser bom? Vamos lá. A Lei Complementar 214, ela vai vir corrigir um problema que existe de guerra fiscal. Por exemplo, boa parte dos produtos que nós consumimos, pagamos impostos, e boa parte desses produtos, as indústrias, o transportador, a parte do atacadista está embutido em outros estados, em outros municípios. Então esses impostos que consumimos através dos produtos, simplesmente vão para os estados de origem, da onde saiu aquela mercadoria. Com a reforma tributária, vai trazer um novo conceito. O imposto ele vai ser destinado para o lugar onde ele foi consumido. Pronto, fazendo um link a Porto Seguro. Porto Seguro, salvo engano, o IBGE publicou que tem 186 mil habitantes, mas segundo os especialistas locais falam que tem mais ou menos 220 mil habitantes. Recepcionamos aqui por ano, me corrija, secretário, se eu estiver errado, mais de 2 milhões de turistas. Cada turista está fazendo o quê? Consumindo. E consumo tem imposto embutido. Ou seja, esse consumo que as pessoas estão fazendo aqui em Porto Seguro, a destinação, e tanto que o ente público ele pode ter palavra quando for a Brasília em dizer que esse imposto ele está sendo aqui no município. Então, direcionar isso está na Lei Complementar 214, ou seja, não tem muito para onde correr, isso é lei mesmo, que esses tributos eles vão ser destinados a Porto Seguro. Estamos falando de uma cidade que tem uma população de 200 mil habitantes e recebe 2 milhões de habitantes. Então, ou seja, boa parte desses impostos estão indo para fora. Com a reforma tributária, não. Esses impostos eles vão ficar destinados ao município. Isso estamos falando, se os impostos foram destinados de forma direcionada, estamos falando de desenvolvimento econômico. Para educação, saúde, moradia, etc. Para a melhoria da cidade. Então, isso é uma coisa muito importante com a reforma tributária. Essa guerra de CMS que existe, qual o valor que o Estado paga, a reforma tributária também veio para corrigir. Tá? Como é que o IVA será cobrado? O IVA vai ser cobrado no momento da transação. Tem um método do split payment que eu estou falando, e esse split payment ele simplesmente é um termo americanizado, né? Mas significa pagamento dividido. Ou seja, na hora que o consumidor ele fizer o pagamento de um produto, uma parte daquele valor vai para a empresa, o caixa da empresa, e a outra parte automaticamente vai para o Estado. Então vai ser essa divisão de pagamento no ato da transação. Então o IVA será cobrado desta forma. Mas para que dê tudo certo, existe uma espécie de adaptação sistêmica que as empresas deverão adotar. Que aí volta a pergunta inicial que eu fiz a vocês. A empresa de vocês estão adaptada à reforma tributária? Quando eu falo isso é vocês entenderem pelo menos o que seria a reforma tributária e fazer uma adaptação sistêmica na empresa de vocês. Sabemos que a tecnologia já está na porta, toda empresa hoje não consegue operar sem tecnologia. Até antes da pandemia conseguia, hoje não.
Hoje é tudo digital. Então a empresa de vocês tem que estar adaptada sistematicamente com a reforma tributária. Porque para fazer todo esse trabalho de reforma tributária, há necessidade de vocês terem um sistema RP bem alinhado com as normas da reforma tributária. Como é esse alinhamento? É vocês darem entrada com nota fiscal e saída com nota fiscal e fazendo o aproveitamento de crédito, que o sistema da reforma tributária ele é um sistema não cumulativo, que é um aproveitamento de crédito de cadeia. Tem uma imagem que quer mostrar que vem lá desde a indústria, mas travou ali, que vem lá vem desde a indústria até o consumidor final. Você vem aproveitando um crédito. O que é aproveitar crédito? É um imposto que você já pagou na cadeia. Vocês são varejistas, acredito, né? Boa parte aqui são varejistas. Você pagou na cadeia, lá na indústria já vem o imposto de efeito cascata, e vocês têm que pegar tudo isso que vocês pagaram, e no momento que chegar na mesa de vocês e for passar para o consumidor final, vocês aproveitam. Se entrou, por exemplo, tem R$10, o imposto seria 20. Então você vai fazer o confrontamento, então o imposto seria R$10. Então, na prática funciona assim. Uma pergunta eu acho que todo mundo faz. Vai aumentar imposto a reforma tributária? A visão de vocês vai aumentar imposto? A líquida ainda vocês não sabem, né? A líquida ainda a gente não sabe. Porque hoje nós temos 93 alíquotas no país, né? Nós temos 93 alíquotas de impostos no país, né? E como isso vai acontecer? É a redução disso, vai ser compilar todos os impostos, aí que é o problema, né? Então, para determinada alíquota vai entender se sim ou não. Porque mas na sua percepção você acha que vai aumentar? Na percepção. Então, quando a gente fala de 93 alíquotas que hoje temos no Brasil hoje, se fosse compilar, resumi-lo, seria. E somar todas essas alíquotas, a gente não consegue nem trabalhar, né? Mas como seria isso aí? Então, qual o teto vai ser dessas alíquotas? A sua impressão, você acha que vai aumentar imposto com a reforma tributária? Eu penso que vai impactar bastante. Primeiro, para quem está trabalhando regular, fechou bem cedo. Penso que para quem está acostumado com a informalidade, vai apertar mais também. Então, todo mundo vai ter que se adaptar. Então, eu penso que a arrecadação vai começar a acontecer de uma forma que aqui todo mundo dá muito jeitinho brasileiro para as coisas, né? Tira daqui, muda aqui, vai mudando o CNPJ, vai abrindo outra, botando no filho, não sei o que. Então, o que eu pude entender assim, da reforma tributária é que tudo vai ter que ser muito correto, porque vai sair tudo agora automático, né? Vai ser tudo muito automático. A chegada do sistema, um sistema que automaticamente já separa ali o imposto. Então a gente sabe que às vezes tem empresas que não pagavam imposto, ficava irregular, isso demorava 1, 2 anos para começar a ser percebido, né? Agora isso vai ser tudo muito automático, né? Então eu vejo que vai aumentar imposto, a percepção, quem entender bastante da reforma tributária vai entender que vai aumentar a arrecadação, porque o imposto ele vai continuar sendo cobrado, né? Mas a arrecadação realmente vai acontecer. Eu falo assim de uma visão um pouco mais abrangente, assim, macro, é que o que eu espero do futuro com toda essa reforma tributária? É que realmente o nosso país suba o nível, desenvolva. Porque o que dói hoje pra gente é pagar imposto e a gente não vê isso sendo investido, a gente não vê retorno. Então acredito que se essa reforma tributária está vindo para que seja realmente assim, arrecadado mais, que isso também possa ser revertido mais. Essa informação que você trouxe mesmo de cidades, né, turísticas, cidades que recebem quantidade de pessoas de forma sazonal, poder também tirar proveito disso, né, aumentar a receita disso, isso é maravilhoso. Mas isso é teoria, né, vamos ver na prática agora como é que vai ser. Principalmente essa adaptação, porque tudo que é novo gera realmente rejeição, assusta, né, as pessoas ficam reativas. Aí tem isso também, que a gente não sabe como é que vai ser aí, né, o futuro do nosso país, mas acreditando que nós estávamos obsoletos, na verdade, né? Então sabemos que agora a gente vai ter que correr aí para ficar aí no nível dos países desenvolvidos, né? E a gente consiga chegar lá. Como você trouxe aí a Noruega, estamos mais de 30 anos atrasados, mas a gente consegue acelerar aí para chegar no nível, né?
ela trouxe algo bem interessante. Rafael, só um instante só. O grande problema é o seguinte, a gente olha a arrecadação do país, mas o poder de compra do povo diminui, não é verdade? Então, assim, o que movimenta o poder de compra de um país, movimenta o PIB de um país, é o poder de compra do povo. Né? Se nós aumentamos a arrecadação do país e isso não cai na nossa mão, isso vai direto para o governo, a aplicação dele é outra história, mas a grande sacada é diminuir os impostos para aumentar o poder de compra. Essa é a grande sacada do povo. Porque não adianta nada de arrecadar muito, mas o poder de compra do consumidor, ele continua baixo. Hoje, você falou 40%, mas quando a gente busca produtos hoje manufaturados, o imposto chega até 78%, 80%. Então, assim, hoje você paga um desodorante nível lá fora, 98 centavos, aqui paga 17 reais. Proporcionalmente, sim, dólar por dólar, não teve essa conversão, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, é a desoneração dos impostos dentro da cadeia produtiva, de insumo, de PI, de tudo. Então, isso seria interessante. Porque compilar imposto, a gente vai voltar a mesma coisa. Mesma coisa, assim, agora eu entendo que se todo mundo pagar imposto, vai ser uma disputa leal. É questão de gestão de custo. Gestão de custo. Mas se a gente continuar essa linguagem dos impostos, só trazendo novos impostos, a gente vai mudar só a maneira de pagar imposto. Mas vai continuar, com toda certeza, povos em poder de compra. E isso a gente trabalha muito para ter pouco, para o nosso cada um compra ter muito. Os dois temas que foram retratados por vocês, o legislador e também o núcleo de estudo da reforma tributária, eles pensaram nisso, porque a reforma tributária não é uma ideia política, é uma ideia de Estado. O Brasil foi pressionado internacionalmente a adotar esse modelo do IVA. O conceito que o Wander trouxe na questão, né, o poder de compra e tal, uma das ideias da reforma tributária é favorecer o poder de compra. Como assim favorecer o poder de compra? Tem espécie de cashback para baixa renda, também o legislador pensou nisso. E a carga tributária do nosso país, ela fica muito pesada para o consumo. Por isso que os produtos são bem caros aqui no nosso país. E se você olhar bem o nome da reforma tributária, é reforma tributária sobre o consumo. Porque vai tentar corrigir esse erro do passado, com essa espécie de aproveitamento de crédito. Estamos falando de uma espécie de adaptação europeia e americanizada, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, que isso tem competitividade lá fora, porque você trabalha com uma espécie desses aproveitamentos de créditos. No final, isso é repassado para o consumidor final. O que traz a grande incógnita é a alíquota. E aí, tem que ser prudente ao ponto de falar que eu não sei qual será essa alíquota ainda. Pois falam que é 28%, fala que vai ser 26,5% sobre os produtos, melhor do que 40%, que é, vamos dizer assim, a mediana, né? A alíquota mediana, 40%. Claro que tem produtos. Inclusive, com a reforma tributária foi criado também o imposto seletivo, que é um imposto voltado para bens supérfluos, por exemplo, armamento, né? Questão de perfume, cigarros. Então foi criado também esse imposto seletivo, que ele vai trazer uma espécie de substituição também do IPI e vai ter flexibilidade de alinhamento de alíquotas. Então esse efeito de aproveitamento de crédito vai se tornar um modelo, isso no mundo perfeito, tá? Se tornar um modelo europeu, e a gente bem sabe que, por exemplo, você vai na Europa, o valor do produto é muito inferior ao do Brasil. Então isso vai trazer. E traz um efeito econômico também, que uma das previsões é que em 12 anos o país ele cresça 15%. 15% em 12 anos, isso é alto nos moldes que nós temos atual, com a adoção da reforma tributária, pois vai trazer investimentos, etc. Isso são a questão. E um outro ponto que eu acho importante e legal da reforma tributária é que vai ter transparência. Vai ter transparência para o consumidor. O consumidor, quando ele pegar um documento fiscal, ele vai saber de fato. Hoje tem ali destacado o IPT, né? Mas aquilo ali na prática nem funciona. Aquilo ali é mó marmelada que existe, mas não. Vai ser algo que ele vai ter destacado no documento fiscal, ó, produto até 100 pagou 10.
Logo, a sociedade ela fica mais crítica em cobrar esse imposto. Então, traz esse destaque também. Uma coisa que eu tenho percebido do início do ano para cá, eu acho que essa movimentação é trazer à luz algo que a gente normalmente, e quem é empresário com certeza, a gente paga contador para isso, né? A gente paga contador para esses contadores da sala de vídeo. Os contadores que o contador faz isso. Porque eu percebo essa movimentação cada vez mais do empresário que está indo em busca, está tendo que entender mais, e é isso que você acabou de falar. Isso traz conhecimento, aí o próprio consumidor tendo também essa noção. A gente está em julho e essa já é a palestra de reforma tributária, então pela média aí, que eu quase que uma por mês, né? Está se falando muito, e assim, aqui na região trazendo, e é pouco ainda, porque a gente ainda sai, cada uma a gente vai pegando uma coisinha, quando começar na prática mesmo ali tudo, começar a ver os próprios contadores também, eu vejo assim uma movimentação gigantesca, que é uma mudança estrutural toda, né? Então, essa questão mesmo assim, principalmente quem é do lucro presumido vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ter realmente um contador muito alinhado com a reforma, né? Então eu vejo isso, principalmente, o que eu estou vendo mais é essa curiosidade, essa movimentação, né? E eu faço isso porque lido com empresários o tempo inteiro e vejo todo mundo assim buscando, né? Fazendo até curso online, fazendo reunião com o contador, para ver se consegue entender um pouco mais. Né? Você me perguntar o seguinte: o grande problema do Brasil é o imposto cascata. Perfeito? Foi imposto inserido sobre o meu produto várias vezes. Né? Então você pode ver. E a reforma tributária vai corrigir isso. Então, assim, se esses impostos cascata eles forem eliminados, consequentemente, o produto vai ganhar o custo de produção dele, o custo de imposto, né? Porque hoje tem produtores que pagam 4, 5 CMS sobre o meu produto. Isso acontecerá? Se isso acontecer, aí com certeza, a decisão aqui no final, que é uma mentira que a gente fala que o grande problema nosso, os impostos nossos não são embutidos, são escondidos, né? É isso mesmo. A ideia da reforma é tentar. Então, se isso acontecer, realmente, aí vai ser muito bom. Diminuir, hoje, para você pagar 4 CMS, 5 CMS sobre o meu produto. Se desde da produção, esse imposto ele ser cobrado uma vez só, com certeza a gente vai ter sim produtos mais baixos ou poder de compra do povo mais alto. É isso mesmo. Essa é a tese mesmo. Essa é a tese. Aqui o Ministério da Fazenda informando que não haverá aumento de carga tributária, vai tentar estabelecer a questão da. Por exemplo, o que pagamos hoje vai tentar manter, porém com essa ótica de tentar diminuir a tributação sobre o consumo. Porém, eu abro um alerta, porque tem 3 formas da gente pagar impostos. É sobre consumo, sobre patrimônio e sobre renda. Existem essas 3 formas da gente pagar tributos aqui no nosso Brasil. Se vai diminuir o tributo sobre o consumo, o governo simplesmente vai atacar as outras 2 formas para tentar equilibrar o caixa, que é o quê? Patrimônio e renda. Inclusive eu já vi produtos bancários já fornecendo hoje essa questão de reforma tributária, pensando na questão da renda e patrimônio. Pois vai começar a ter esse novo movimento, as pessoas ficarem mais em alerta. E aconteceu esse movimento também na Europa. A tributação lá sobre patrimônio e renda é bem alta, sobre o consumo é baixa. O Brasil vai tentar fazer também esse movimento. Né? Inclusive com a publicação da Lei Complementar 214 e também com a emenda constitucional número 132, teve uma mudança no ITCMD. E esse ITCMD, que é um imposto de competência do Estado, simplesmente trouxe algumas regras. Quais são essas regras? Por exemplo, alguém tem hold aqui, hold familiar, trabalha com hold, que é pegar o patrimônio, injetar numa empresa e ali tentar fazer uma espécie de planejamento tributário para caso de inventário e etc. Ninguém ainda tem hold não, né? Mas aconteceu um movimento assim agressivo, muitas pessoas procuraram cartórios. Por quê? Porque a reforma tributária vai impactar também nessa questão de patrimônio. Por exemplo, o ITCMD hoje você paga pelo valor contábil escriturado. Então, se na escritura está falando que aquela casa ali é 100 mil reais, mas na prática ela vale 3 milhões, você vai pagar um imposto sobre 100 mil reais. Assim funciona. Porém, com a reforma tributária fala não, pelo valor de mercado. E as alíquotas são progressivas, podendo chegar até 8%. Então,
num processo de hold, se você faz a injeção isso para a empresa, já ficou custoso. Vai ser 8% do valor de mercado. Voltando novamente, o Porto Seguro é diferenciado, a questão imobiliária. Então, nesse aspecto, a questão de arrecadação do TCMD é um tanto maior. Então, muita gente procurou cartórios para fazer esses processos antes da reforma tributária, para assim evitar essa tributação. Tem a questão também da cobrança da IBS para quem tem até 3 imóveis, fatura até 240 mil no ano. Com a reforma tributária também já está sendo exigido isso. Então, tem esse movimento para patrimônio também. Beleza, vamos diminuir sobre o consumo, que consumo gera economia, o PIB aumenta, etc. Mas vai ter uma quebra no caixa. E essa quebra no caixa a gente vai tentar pegar de outra forma. Pega como patrimônios e renda. Então, o governo ele nunca também, ele dá e tira, é assim que funciona. Tá? Beleza? Todo mundo aqui é Simples Nacional, tem alguém lucro presbítero, lucro real, todo mundo é o quitante do Simples? Lucro presbítero, né? Tem algum MEI, MEI, Simples Nacional, regime tributário, eu acho que boa parte das pessoas são Simples Nacional. As micro e pequenas empresas têm esse regime diferenciado, né, na Lei Complementar 123, de 2006, que é voltado para um regime que, de fato, ele tem uma tributação menor, uma alíquota bem específica, traz favorecimento, competitividade. Então, o Simples Nacional com a reforma tributária, ele não vai acabar. Eu vi muita gente na internet falando, o Simples Nacional vai acabar, e terroriza, né? O Simples Nacional vai acabar. Acredito que vai acontecer um movimento de dissecar ele, dissecar o Simples Nacional. Dissecar como assim? Com o tempo, fazendo-se ali estudos de aproveitamento de crédito CDS e IBS, talvez não vai ser mais interessante o Simples Nacional. Com o tempo. Mas o Simples Nacional, ele não vai acabar. O MEI vai acabar, vai ser ruim? Não, também não vai acabar. Inclusive o MEI passou um número de quantidade de empresas. Hoje existem mais MEI do que microempresas. Então também não vai acabar com a reforma tributária. Porém, esses aí também vão ter que se adaptar à reforma tributária. O que é adaptar? Fazer emissão de documentos fiscais. Vai ter que todo mundo trabalhar com documento fiscal. Por quê? Não quero trabalhar, não quero tirar nota. Você vai sentir no bolso. Porque você não vai ter aproveitamento de crédito. Você não tira a nota fiscal, você não vai aproveitar o crédito. E aí pensa que não, você não fica competitivo. Porque você não fez a escrituração desses documentos fiscais, do efeito de cadeia, quando chegar na sua vez, não tiro nota não. Simplesmente você vai pagar a alíquota de 26,5, que é o que o governo está falando. Entendeu? Então você se torna competitivo. Mas o cliente vai pagar. O cliente na hora ele vai pagar 26,5 ali, mas com produto embutido, né? Então o cliente tanto faz, tanto fez. Mas o que você vai sentir no seu caixa é 26,5. Estou falando aqui 26,5 porque é uma das previsões. Alguns falam 28, 26,5. Tem a lei que está em teste, que é 1%, né? Que está tendo já está processo de adaptação dos documentos fiscais. Então, o Simples Nacional e o MEI não vão acabar com a reforma tributária. Porém, alguém aqui trabalha, que é Simples Nacional, trabalha só vendendo para empresas. Estava conversando com um colega ali, ele tem esse tipo de levantamento. Uma parte de pessoa física e outra parte de pessoa jurídica. Você trabalha ali como cliente da sua cartela. Porque quem trabalha com empresas, eu sou B2B, só vendo para empresa. Há necessidade agora em setembro de sentar com o seu contador, a importância do contador nesse momento, para a gente passar por essa turbulência, e analisar se é necessário ele continuar no Simples Nacional convencional, que é o que vocês já adotam, ou um novo regime que é o Simples Nacional híbrido. Como assim híbrido? 2 impostos que está ali dentro do Simples Nacional, que o Simples Nacional nada mais é uma guia com vários tributos embutidos ali, se vocês repararem bem. Tem PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, IPI, né, ICMS, ISS, tudo ali dentro de uma única guia. Vai ter ali 2 tributos, que é o PIS e a COFINS, que eles vão poder ser calculados por fora da guia. Vão poder ser calculados por fora. Mas por que isso? Vai vir a guia do Simples Nacional, com imposto de renda e dos demais tributos, e outra guia por fora. Para quê? Para você se tornar competitivo.
Por quê? Porque esses dois tributos feitos por fora, você vai aproveitar os créditos, vai conseguir aproveitar os créditos. E na hora que você está vendendo para a empresa, a primeira coisa que a empresa vai perguntar para você: vem cá, você está me passando o crédito desse imposto? Ah, não estou não. Então, irmão, não vou comprar com você não, vou comprar com fulano, que fulano ali, ele tem um crédito. Para o cara se tornar mais competitivo, quem está revendendo, entendeu? Compra o seu produto para revender ou para utilizar. Então, houve essa necessidade do legislador também pensar num Simples Nacional híbrido. Então, em setembro já vai estar valendo essa normativa de você ter o Simples Nacional convencional, que é o que nós temos hoje, e o Simples Nacional híbrido. Para quem vende para consumidor final, que é o último na cadeia, quem é que vai pagar ali tudo mesmo embutido, tanto faz, tanto fez, continuam as mesmas regras. Então, quem vende para a empresa, né, que é o B2B, sentar com o seu contador agora em setembro e fazer uma nova análise. Ah, mas eu vendo tanto para a empresa como para a pessoa física. Faz um levantamento. Pessoa física, sei lá, tem sido 90%. Pessoa jurídica é uma ou outra ali, 10%. Eu acho que é interessante ainda ficar no convencional. Ah não, 60% da empresa e 40% física. Opa, vamos pensar no híbrido, entendeu? Então, é o momento de vocês fazerem essa espécie de planejamento tributário junto com os contadores de vocês. Gutenberg, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente trabalha também comercializando tanto para o B2B como para o B2C, mas a minha questão é sobre já o final do processo, o recebimento. Por exemplo, o B2B a gente trabalha muito com boleto, certo? E acontece às vezes de algum cliente atrasar, e aí gera, sei lá, 100, 200, 300 reais. Esse atraso, que consecutivamente, né, esses juros acabam vindo para a gente, ele vai ser tributado também em cima? Vai ter algum tipo de carta de correção? Essa pergunta é excelente. A reforma tributária deixou meio vago isso aí. Deixou muito vago. Pelos moldes mesmo da reforma tributária, independente se a pessoa pagou ou não, você vai pagar o imposto. E aí, convenhamos, vai quebrar as empresas, não é verdade? Né? Então, assim, em primeiro momento falou, não, o legislador deixa meio que vago isso aí e tal, não. Faturou o documento fiscal. Você assistiu o documento fiscal, né? Tira nota, né? Mas não recebeu ainda. Faturou o documento fiscal, tem que pagar o imposto. Mas vai quebrar as empresas. Quebra as empresas, não tem conversa. Aí o que está sendo questionado isso aos legisladores? Pelo regime de caixa, ou seja, entrou o dinheiro na conta da empresa, aí sim o imposto ele vai ser pago. Entendeu? Porque não existe você ficar previsionando o pagamento. Não, mas eles estão complicando isso ainda mais falando que vai ter que tirar uma nota desse juro sobre esse boleto atrasado e a empresa dá saída no caixa dela também. Certo? Então, assim, vai gerar mais um transtorno fora essa questão do caixa para pagar o imposto. Eu acho que isso aí, você está no grupo? Estudos lá? Não, eu estou estudando muito assim, né, portal da reforma. Isso aí foi um tema. Aí em Portugal aconteceu, eu gosto de pegar exemplo de outros países que viveram reforma tributária. Porque a reforma tributária é uma incógnita ainda, convenhamos. Se tem gente que está vendendo curso, não sei o que, mas tem que ter um cuidado, porque a reforma tributária ainda é uma incógnita. Existe o arcabouço, né, da lei complementar 214, mas na prática, a gente sabe que em Portugal aconteceu isso. A legislação falou, não, independente de emitir o documento fiscal, o imposto tem que ser pago. Se o fornecedor vai ter que cobrar você, né, o fornecedor vai te cobrar. Só que isso não tem lógica, as empresas quebram. Isso não é interessante para o governo, a empresa quebrando. O Grupo Real e o Grupo Brasileiro já está funcionando a reforma, né? Já tem a alíquota teste de 1%. Você já pode colocar na... Inclusive vai ser obrigado em setembro já, tá redondinho já para recepcionar. Então a gente tem tempo também, que é 2000 e você é lucro presumido, né, Real? Agora a gente está precisando fazer. Você já trabalha com o regime de não coletividade, que você aproveita créditos, né? Então, o produto tal teve tanto imposto, então para você não vai ter aquele impacto gigantesco, entendeu? Com reforma, porque você já tem esse entendimento de crédito, você já entende isso. Para quem é Simples Nacional não entende muito essa questão de aproveitamento de crédito, muito menos ainda meio. Então para você não tem a questão que eu te oriento neste momento é você pensar em alguns, vou passar aqui à frente, mas você pensar em estruturação do seu processo de forma sistêmica.
Você deixar um sistema RP ali muito bem alinhado, desde o processo de produção até a questão do varejo da venda, pensando na reforma tributária. Se você tem também contratos de médio e longo prazo, revisar esses contratos, pois isso vai ter um impacto também em questão de valores de contratos. Mas isso aí é outra coisa. Eu vi alguma coisa que praticamente as pessoas que a gente vende com boleto têm que fazer um contrato por causa desses atrasos. Esses atrasos e também vai ter como não sabemos ali, então se você faz um contrato de, sei lá, está dando um preço, como é que vai ser daqui 5 anos? Você pode se enrolar. Entendeu? Então, tem que ter um cuidado com contratos, tá? Também com a reforma tributária, porque pode mudar muita coisa. Pode ser pego de surpresa. Dá um preço daqui, como é que vai ser há 5 anos aquele produto ou serviço. Mas aí veio a reforma, mudou todo o jogo ali, mas que não você está minando o seu caixa. Isso Quando mina a caixa, quebra. para setembro você definiu, mas ainda permanece em janeiro? Um antecipou em janeiro? Já tem um processo que eu deixei aqui como é que vai ser, né? 26 já estamos já. Esse ano é um ano teste, é um ano que você pode brincar ainda. Né? Estou brincando de reforma tributária, vou ver meu sistema e tal. Você ainda pode, o governo não está te penalizando nem nada e tal, mas vai começar a apertar. 27, isso é o que está na lei implementar, né? Também pode postergar mais um pouco, é sempre assim. Eles botam a pressão, depois posterga e a gente fica também nesse meio termo aí. 2027, você já não vai ter mais tributos ali como o PIS e a COFINS. Eles vão ser extintos. Aí vai entrar a CBS. Aí vai ficar 27 e 28. Depois 29 vai vir o fim do ISS e do ICMS, de forma gradativa. Um certo percentual vai diminuindo, aí vai ser um período de guerra com as contabilidades. Vai trabalhar com 2 regimes tributários, de uma forma bem maluca. Ficar trabalhando ali, o contador vai ficar 2. Porque vai ter uma forma gradativa de redução e aí no final, 2033 está tudo estabilizado. Entendeu? Então vai ser esse período de transição. Eu deixei aqui um modelo de comparativo de nota fiscal, mas não está carregando, mas vamos lá. Pronto. Isso aqui é dica de ouro, isso aqui salva empresas. Hoje, atualmente, o comerciante ou o empresário, ele trabalha com uma espécie de financiamento com tributo. Como assim, Guilherme? Né? Eu sei que dia 20 eu tenho que pagar o Simples Nacional. Dia 20 eu tenho que pagar o Simples Nacional. Se eu passo ali dia 21 e pago, eu vou pagar o quê? Com juros e multa. Não é verdade? Então você se autofinancia com o dinheiro do imposto. Se autofinancia com o dinheiro do imposto. Acontece muito, eu vejo muito. Chegou dia 20, o cara tem um boleto do fornecedor, um boleto do Simples, né? O contador até esquece de falar. Do funcionário, né? Depois, às vezes o contador é o último, né? Mas chega ali, Simples Nacional, né? Fornecedor e funcionário. Aí conto, sei lá, um aqui é 20, outro é 20, e outro é 20, 60, né? Só estou com 40 em caixa. O que eu faço? Funcionário, para ficar com a cara fechada para cima de mim, né? Vou lá e pago, funcionário. Alguns pagam, outros dão uma enroladinha 5 dias úteis e tal. Né? E aí, pago logo funcionário, senão minha empresa, né, vira uma bagunça, funcionário sem receber. E fornecedor, porque preciso de fornecedor para manter o meu estoque e eu fazer mais dinheiro. E governo, depois. O governo deixa para depois. Ou seja, você trabalhou com o dinheiro do governo ali durante um mês, você autofinanciou para pagar outras despesas. Entendeu? Com a reforma tributária, o legislador falou, não é isso não. Inclusive, Porto Seguro, você puxa na PGFN, tem mais de 52 bilhões de reais de impostos em aberto, pessoas que aparentemente recebem o dinheiro do consumidor final e não repassam para o fisco. Não repassa. Então, o fisco ficou com raiva disso, não. O cara, na hora que ele pagar o produto ou serviço, eu já quero o meu do lado. Não vou confiar mais no empresário, não. Entendeu? Então, ou seja, mudou a ótica de análise do seu fluxo de caixa da sua DRE. Por quê? O imposto ele não vai entrar mais no resultado da sua empresa. O imposto é algo à parte. Você é só uma bucha para o governo aproveitar de você, né, e abater e pegar o dele, e você vai ter que refumar todo o seu preço de venda, sem imposto embutido. E
Diferente de hoje que você liga, ô contador, quanto é a minha alíquota aí? 6%, 7%. Né? E aí o contador vai pensar, beleza, aí você informa o seu preço de venda ali colocando o imposto. É assim que funciona? Com a reforma tributária, não. Simplesmente o imposto ele não faz mais parte do resultado da empresa. Não faz, ele vai ser pago à parte. E aí mora o X da questão, o que faz muita empresa não quebrar com a reforma tributária. O empresário ele tem que mudar esse pensamento. Na hora que ele for aprender a fazer a DRE dele, fluxo de caixa, ele não pensar em embutir um tributo no seu resultado. Porque se ele coloca um tributo no resultado dele, ele vai quebrar, porque o governo agora, quando o cidadão vai pagar R$200 um produto, a empresa vai receber R$180 e R$20 vai ser dado para o fisco. Você não vai ficar com R$200 não e ficando trabalhando com os R$20 do governo. Você não vai. Já saiu da maquetinha. Já sai da maquetinha. Você entendeu? Se você fica nessa onda de trabalhar com o dinheiro do tributo, você vai quebrar. Você vai quebrar. Entendeu? Então, ou seja, o tributo o governo não quer mais deixar na sua mão. Ele vai querer pegar para ele logo e tirar você do tempo. E você vai ter que reformular com outras formas. Ele antecipa o imposto, você, o governo é seu sócio, sem responsabilidade nenhuma, e não te dá crédito, não te gera crédito. Ele vai te dar o crédito assim, do efeito de cadeia, mas. Não gera porque a hora que você recebe, o dinheiro vem para você, ele retira de você, não gera crédito. Ele não te dá crédito nenhum. Vai te dar o pronome. Ele é um sócio sem responsabilidade nenhuma, né? E não gera confiança, é quem gera a economia do país. É uma merda. Vai ser igual nos Estados Unidos, o produto vai estar lá na prateleira, né, $200, aí tantos por cento de imposto e tantos por cento, vai ser a mesma coisa. Só que lá ele faz o seguinte, você paga $100 e você paga mais 8% sobre os $100. É a diferença. Quem paga é o consumidor. É o consumidor. Entendeu? Aqui não. A gente trabalha, passa na máquina R$100 e te tira 20% sobre os R$100. Aí é complicado, porque esse 20% sobre os R$100, ele não deve ter 20%. Sobre o seu lucro, ele deve ter mais de 60%. Pronto, mas aí esses 20% fica com você ainda, né? Aí é o problema. Vai ficar com você. Com a reforma tributária não, esses 20% já vai para o governo. Aí o que vai acontecer é o Você vai ter seguinte. que trabalhar então, com 20% a menos. Porque quando a gente puxa pelo produto final R$100, você compra por 60, né? Aí custo operacional e tudo mais. Vai te sobrar ali. Então você vai ter que compilar esses custos maiores aí. Porque senão, na realidade, ele não fica com 20%. Ele fica com 20% do faturamento, que representa 60% do seu lucro. Aí você quebra. Vou mostrar um exemplo na prática disso aqui. É o fluxo de caixa. Vocês fazem acompanhamento do fluxo de caixa, né, gente? Vocês fazem, né? Fluxo de caixa, entrou, que saiu, final, um saldo final, né? Vocês fazem isso, né? Fluxo de caixa diariamente e tal. Porque a reforma tributária vai impactar diretamente no fluxo de caixa. E fluxo de caixa, ele no negativo, o que você faz? O que acontece? Capital de giro. Afetou o capital de giro, meu irmão. Ou você vai para o banco, né? Pega um empréstimozinho ali para sobreviver, né? Faltou o capital de giro é com vocês, né? Vocês estão lá à disposição para injetar. Todas as vezes do governo, estamos aí. A agiota, tem conversa também, né? Às vezes falta o capital, vai para a agiota, para o primo, para alguém pede dinheiro emprestado ou vai para o banco. Para injetar dinheiro na empresa, para a empresa honrar com seus compromissos. Se ela não consegue honrar com seus compromissos, o que acontece? Quebra. A matemática é simples. Não honrei com meus compromissos, o que saiu, né? O que saiu foi maior do que entrou, fica no saldo negativo. O saldo negativo é prejuízo. Usando agora o termo contábil, né? Prejuízo. Que é saldo inicial ali que vira final e ele se torna um prejuízo. Prejuízo, a empresa simplesmente vai para casa, fecha as portas porque não aguenta mais. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui, sem reforma tributária e com reforma tributária. Fiz aqui um fluxo de caixa fazendo esse comparativo. Hoje, atualmente, coloquei um exemplo aqui. A data de hoje, dia do comerciante, dia 16 do mês de julho. O valor de venda aqui, simbolicamente, R$1.000.
Vamos supor que as saídas foram R$900. Então, essa empresa, ela colocou aqui R$1.000 no caixa, no dia 16 de julho. R$1.000. A saída, isso é na forma que estamos hoje, viu? Estamos trabalhando assim ainda, atualmente. É R$1.000. A saída foi R$900. Fluxo de caixa nada mais é o que? Confrontar a entrada, a saída e ver o saldo no final do dia. E no outro dia, o saldo final vira saldo inicial, no dia 17 de julho. Né? Então, se eu pego aqui 1.000 menos 900, vou ter disponível R$100. Isso é nos moldes atuais. Tá? E aí eu pego esse saldo final e jogo para o saldo inicial do dia 17 de julho, que vai ser R$100. Ou seja, eu vou começar outro dia com dinheiro no bolso. Isso é a forma que nós estamos trabalhando atualmente. Com a reforma tributária e o mecanismo do split payment, vai ser diferente. Vamos pegar a mesma simulação, que a entrada também foi R$1.000, só que você está com IVA, o governo, você já pegou 10% dele. Vou botar aqui uma lista de 10%. O cliente pagou R$1.000, mas 10% o governo já pegou para ele. Então não entrou R$1.000 para você, entrou o quê? R$900. Então entrada de R$900, que é o que você tem que trabalhar. Vamos supor que o custo também foi o mesmo, semelhante, de R$900. R$900. O saldo final foi o quê? No outro dia você vai ter R$0 no caixa. Resumindo, afetou diretamente o seu fluxo de caixa. Se afeta o fluxo de caixa, afeta no capital de giro. Se não tem capital de giro, esquece, vai para casa. A empresa quebra. Então esse é um ponto de alerta da reforma tributária. Procura o capital de giro. Isso que eu ia falar. Você não se cobra. Temos a solução, se cobre. Né? Mas se chegar lá na mesa, vocês analisam várias coisas também, né? Vocês olham crédito e tal, né? Mas procura o Cicobi. Por quê? Você vai precisar de R$100 no outro dia para começar tudo de novo, começar o jogo de novo. Se você não tem R$100 no outro dia, meu irmão, vai para casa. Isso aqui, falando de uma operação apenas. Isso está definido? Ainda não. Hã? Está definido? Já definiu a lei complementar 214. O split payment está vindo para ser implantado. Já vai pagar, entendeu? Estão criando o MyFrame, né, o supercomputador, que ele vai ser 140 vezes mais potente do que o do Pix. Então, ou seja, isso aqui já está definido, não tem conversa. O que você tem que trabalhar agora? Trabalhar com o seu fluxo de caixa sem pensar em imposto nele. Planilha de custo enxuto. Entendeu? Planilha de custo enxuta. Porque aqui você teria que ter 800 para ter 100 no outro dia. Entendeu? Para ter R$100. Porque o governo, ele já pegou dele, ele não quer saber de você não, ele já pegou dele. Você tirou a nota fiscal, o cara já pagou ali, o cliente também não quer nem saber de nada, porque O vai ICMV faz não tudo dá feito. tudo, então. O ICMV não dá tudo. Você entendeu? Então, ou seja, você fica sem dinheiro em caixa se você não se ligar. Aí o cara, não, R$1.000 é meu. Não é não, irmão, é 900 é seu. Ah, mas amanhã eu estou 900 vai ficar no zero. Fica no zero. Entendeu? É assim que funciona. Vai ser essa a regra. Então, quando vocês verem a questão de que a reforma tributária vai impactar diretamente o fluxo de caixa, é isso aqui. É isso aqui. Tá? De uma forma bem didática. Viu? Se estiver demorando, você fala aí, viu? Porque Já pode ir. essa galera. Tá encerrando. Faz um resumo. Split A gente payment é o sabe que que eu tá, falei. tem que ficar o dia todo aqui, né? Mas Porque o assunto dele é bastante amplo. bem expressivo. Pontos importantes para a reforma tributária que eu acho que a gente tem que sair daqui. Tem alguém meio aqui, meio? Não, né? Alguém que é Uber? Não tem. Vai ser criada uma nova figura inferior ao MEI. A reforma tributária inferior, que é o nano empreendedor. Ele vai faturar metade do MEI. Nano empreendedor. E a ótica dele foi criada pelos Uber. O Uber ele recebe muito, mas ali chega a ser 80% de custo. Então eles pensaram também nessa figura do nano empreendedor. O Simples Nacional, ele vai ser forçado.
na reforma tributária a pensar na questão do aproveitamento do crédito. Cesta básica, alguns produtos vai ter alíquota zero. Isso é delicado para segmento de restaurante, também, porque os produtos, você tem alguém em segmento de restaurante? Não, né? Boa. Vocês, inclusive até está lá no material de suplemento, da federação, que a alíquota zero é cesta básica. Os produtos que você fornece aos seus clientes, eles são produtos de cesta básica. Arroz, feijão, macarrão, está tudo ali. Com a reforma tributária não vai existir negócio de crédito. Não vai ter crédito. E aí a federação está pedindo uma espécie de alíquota presumida. Por quê? Para você aproveitar esses créditos. Porque vai ter um impacto direto para você. Você vai comprar produtos que você está básico, não tem crédito, ou seja, não tem CBS, mas você também não vai conseguir repassar isso para o seu consumidor final. Então é um assunto que está sendo discutido e o segmento de restaurante ele está na mira da reforma tributária, porque isso vai ser uma confusão. Entendeu? Porque boa parte dos produtos de restaurante cesta básica. Entendeu? Cashback, devolução para baixa renda, tem que ter a política também envolvida. Né? O cara que é baixa renda, ele comprou vai ter gente pedindo nota fiscal e tudo, viu? Pediu ali nota fiscal e tal, e comprovou que que é baixa renda, o governo simplesmente vai devolver para ele uma parte daquele dinheiro que ele pagou. Então, ele é baixa renda, tem cadastro no CRAS, então ele tem um cadastro no CRAS, etc. Ele vai devolver uma parte daquele valor para ele. Tá? Implantação de nota fiscal, todo mundo vai ter que tirar nota. O empresário tem que focar no preço de venda, na hora de formar o preço de venda, você tem que focar no preço de venda, esquecendo imposto. Claro que vai saber a alíquota ali para formular, mas você não pode ficar muito preso trabalhando com esse capital volátil que é o imposto, né? Você pode fazer isso. Crescimento da economia de 12% durante 15 anos, essa é uma previsão da reforma tributária. O sistema financeiro vai ficar mais robusto. Haverá uma redução drástica aqui para as tributaristas, né, de contencioso, que hoje tem muito conflito de guerra fiscal, etc., aproveitamento de crédito econômico, isso vai diminuir. Lei mais dura para devedores contumazes, aquele cara que pega o dinheiro do imposto, bota no bolso e paga o governo, vai ficar mais duro para essa galera aí, entendeu? E o imposto seletivo não vai substituir o PI, só em algumas situações de zona franca de mano. Tá? Quais as dicas que eu deixo aqui para vocês se prepararem? Sistematizar sua empresa, deixar ela de sistemática para recepcionar a reforma tributária, porque estamos falando tudo de documentos fiscais aí. Então, se você não tem um sistema de nota fiscal, já veja um sistema e veja se esse sistema está adaptado para a reforma tributária. Separar as contas da empresa, do empresário, fazer essa separação importante para a formação desse preço de venda. Se você mistura muito ali, vai virar uma confusão isso aqui. Então, você vai ter que ser empresário mesmo, de fato. A empresa tem que separar o que é dela e o empresário tem que separar o que é dele, fazer essa separação. Tá? Estar sempre nos eventos, conversar com o Sebrae. O Sebrae tem muito material aí de reforma tributária. Também aproveitar aqui e conversar também com uma casa de empresário, viu, gente? Em descobrimento dos eventos está atraindo, então conversar sempre com o pessoal aqui que está trazendo esse novo entendimento. Conversar mais com o contador. Esse momento é um momento de conversa mesmo com o contador. Eu sei que o contador às vezes tem uma linguagem muito técnica, né? Às vezes você sai de lá e não entende muito bem, mas tenta conversar mais com ele, ter um diálogo melhor com ele sobre a reforma tributária, para vocês dois darem as mãos e passar por esse período de turbulência. Tá? Realizar planejamento tributário, sempre analisar se é interessante, o Simples Nacional convencional, melhor ficar no Simples, vamos pensar em lucro presumido, então sempre fazer planejamentos tributários periódicos nesse período de reforma tributária, para tomar decisões mais assertivas, para assim você não sentir tanto no bolso, entendeu? Então, atenção também a contratos, quem trabalha com contratos de médio e longo prazo, rever esses contratos, porque pode ter pegadinhas ali e você acabar se enrolando, ter que cumprir aquele contrato e você se enrolou com o negócio dos impostos que até então não teve as alíquotas predefinidas, tá bom? Então, um recado aqui, procure sempre a casa do empresário,
E o profissional da contabilidade, eu como contador, né, eu tenho que também falar muito bem da minha classe, que essa classe é muito importante. Nós somos os médicos de empresa, então nesse momento que as empresas vão ficar meio capenga ali, estamos ali para cuidar deles, tá bom? Viu? Então deixar os agradecimentos e é isso aí. Agradecemos ao palestrante pela importante contribuição, pelos esclarecimentos e conhecimentos compartilhados. Nosso muito obrigado. Obrigado. Chegamos ao encerramento da nossa programação oficial desta manhã. Em nome do Centro de Descobrimento, agradecemos a presença de todos e queremos ainda registrar a presença do Tenente Nascimento, subcomandante da 1ª CIA, Centro e Orla, e Dr. Luiz Leal, secretário de Educação. O tenente, ele pediu desculpa, mas ele precisou sair. Depois passava aqui, mas eu encontrei com ele numa reunião, semana passada, e ele é responsável, o subcomandante da Orla e do Centro. Ele pediu para a gente se aproximar mais dos empresários, das entidades de classe desse setor que é responsável. Depois eu vou agendar com ele um café específico para a segurança pública, tá? Deixou pronto, ele mesmo que procurou, tá? Paulo, você representa o comércio e a gente quer se aproximar mais, mostrar o que a gente tem e o que a gente precisa também, que é uma integração também, né? De todos os setores e também da segurança pública. Tá? Então, só informar que não precisou sair, não tem emergência, não precisou sair. O outro parceiro nosso, Dr. Luiz, outro parceiro nosso, que eu pensei que já tinha saído, está sem graça aqui. Não pode deixar de registrar a presença do Dr. Luiz Leal, que é secretário de Educação. Ele é um parceiro. Quando a gente iniciou a nossa gestão, a gente estava no processo de reestruturação e procurando um local no centro para a gente se instalar mais adequadamente. E provisoriamente, Paulo, não, eu tenho escritório, você fica lá. Não é parte de prefeitura, não. O escritório dele, e a advocacia, já bem claro aqui, viu? Isso é porque ele é filho do SESC, posso falar assim, né? Ele é filho do SESC, ele vem, já conhece, aí ele falou, não, a gente sempre tem que vir, vocês têm que se instalar melhor. E aí ele cedeu esse espaço para ninguém, graças a Deus agora a gente tem a Casa do Empresário. E obrigado, viu, pela presença, pode contar conosco, tá? Convite à convocação. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Você é sobre a educação, a gente está na casa da educação também. É importante, viu? A educação na reforma Não é? tributária. Necessária. Bom, então encerramos, né? Aqui foi, como eu falei, um bate-papo, uma coisa descontraída, ainda tem mais um café e a gente espera todos de volta no próximo café. Era para lembrar aí, Diogo, lembrar do encontro empresarial, o terceiro encontro, né, que é em novembro.